Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui, podendo louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. É bom saber que podemos ter um recurso como esse, a internet, as redes sociais, para juntos podermos nos conectar. É tempo da gente agradecer ao Senhor, é tempo da gente louvar a Deus, é tempo de dar uma pausa, um sossego, uma respirada nesse dia que talvez foi agitado para você. Eu espero que Deus nos favoreça, que Ele se agrade desse tempo, que continuemos o culto, nossa vida é um culto a Deus, que continuemos esse momento de culto ao Senhor, mas agora falando a mesma língua, estando juntos, mesmo separados, falando talvez sobre os mesmos temas. Convido você para que convide aqueles que estão em sua casa, seja amigos, parentes, chame para ficar num cômodo, seja na sala, no quarto, na cozinha, chame seus parentes, aqueles que podem, espelhem o celular no televisor, é um momento bom para a gente fazer isso. Aqueles que estão no Facebook, estão nos acompanhar, pessoal da Terceira Igreja no Instagram também, que Deus abençoe suas vidas. Pastor Onésimo, graça e paz, meu querido. Graça e paz, bom estar aqui. Bom estar com o senhor também, está tudo bem? Mande um alô para os irmãos aí de casa. Queridos, nós estamos felizes por estar aqui outra vez, e o meu coração pede para que você seja muito abençoado nesta noite. Amém. Eu estou passando aqui enquanto o senhor fala, tirei um negócio aqui do ar, pastor, como é que faz? Sim. Misericórdia. Vamos orar agradecendo a Deus, louvando, bendizendo, pedindo o seu favor sobre nós, porque cremos que Deus está aqui. Hoje à noite falaremos sobre esse tema, o perdão na vida cristã. Eu creio que você, assim como eu, tem muita coisa a falar, a ouvir sobre perdão. Mais uma vez queremos te incentivar. Se você tiver um bloco de notas, um caderno, uma agenda, ou o próprio celular, algum outro que não vai atrapalhar o nosso bate-papo aqui, mantenha seu celular, ou mantenha nesse caso o seu bloco de notas mais próximo, e anote, faça algumas anotações. Falaremos sobre muitas coisas aqui sobre isso, né, pastor? Perdão é uma matéria muito importante. Talvez mais fácil de falar do que de fazer, mas nós temos que falar também. É verdade. A palavra do Senhor nos ensina: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Salmo 32, no primeiro versículo. Quando a gente já escuta um versículo como esse, o nosso coração já tem algumas implicações que podem ser colocadas. Mas eu convido você a acalmar o seu coração nesse momento, fechar os seus olhos e agradecer a Deus por estarmos aqui. É tempo da gente louvar ao Senhor. Vamos orar? Queria pedir ao pastor Onésimo que faça oração de gratidão ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado porque tem irmãos aguardando esse momento para cultuarmos juntos, mas sobretudo nós te louvamos pelo perdão que nós encontramos em Cristo Jesus. Aleluia. Gratuito, nós não merecíamos, nossa dívida era tão grande que éramos réu do inferno, e o Senhor bondosamente mandou o teu Filho amado para receber toda a ira que era contra nós, e assim o Senhor justo juiz, olhando para o teu Filho perfeito e puro, nos perdoou. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela vida tranquila, abençoada, uma vida satisfeita em ti, por conta do perdão que o Senhor nos deu. Guarda-nos, usa-nos, e que esse tempo seja de fato tempo de reverenciar a tua grandeza e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que coisa boa a gente poder saber que Deus nos ouve, saber que Deus escuta a nossa oração, saber que nós não estamos a sós, saber que em momentos onde nosso coração não sente tanta presença das pessoas, às vezes no meio de todo mundo a gente se sente sozinho. É bom a gente saber que Deus nos escuta, não é verdade? Amém. Pastor, quando a gente começa a falar sobre esse assunto perdão, se a gente não ir por um caminho, a gente acaba talvez falando pouco ou falando excessivamente. É um leque aberto, né? Sim, não dá para falar assim, nós sintetizamos isso numa aula, não tem jeito. Muita coisa. Quantos livros será que já foram escritos sobre o tema, hein? Muitos livros. Eu mesmo trouxe um pacote aqui. Ó. Vamos ver quais livros são esses aqui, ó. Vou pedir para que o senhor mencione, por favor.
O mais antigo é esse, O Fruto do Espírito, escrito por Charles Wembre. Esse aqui vai trabalhar um capítulo inteiro sobre a questão da graça perdoadora. Graça perdoadora. O que mais? Esse aqui, ó, Hernandes Dias Lopes, inteirinho sobre o tema perdão. Qual é o Muito título bom. que está nele, pastor? O perdão, a cura das emoções. Perdão, a cura das emoções. Esse outro é qual? Esse aqui, ó, vê se o Juninho estiver assistindo aí, ó. Orlando Braidotti vai contar a história da vida dele. E tem uma história aqui de um sujeito que estava com câncer por conta de 12 anos de briga. Perdoou, foi curado, nem precisou do médico. Que coisa, como assim? Câncer por 12 anos? Por 12 anos de briga, gerou um câncer. Olha só. Doença psicossomática? Houve uma restauração na vida espiritual e relacional desse presbítero, e a vida física mudou. E aí, qual a sua história de perdão? Você é alguém que tem dificuldade para pedir perdão? Ou você tem mais dificuldade para perdoar? Hoje nós falaremos bastante sobre isso. Na realidade, tem muita coisa que é falado sobre o perdão. Gostei de uma metáfora que o senhor usou para falar sobre o perdão. O pastor Onésimo deu um monte de spoilers nesses últimos dias lá no Facebook, lá no perfil dele. Eu vi que o senhor colocou algumas coisas. Gostei de uma metáfora que o senhor usou. O perdão é o que dos relacionamentos, pastor? O perdão é a graça que viabiliza, né? Que torna viável. Está dando até nó na língua, né? É a graça? O perdão é a graxa que viabiliza os relacionamentos sociais. Você é uma graxinha, pastor. Não é bem assim. Que maravilha. Perdão é a graxa que viabiliza relacionamentos sociais. Relacionamentos sociais. Fale mais sobre isso, pastor Onésimo, por favor. A grande engrenagem é a sociedade. Nós relacionamos, e nós, se não tivermos perdão, haverá atritos, olha, certamente. Então, um bom engenheiro vai dizer assim: graxa faz com que as engrenagens de uma máquina funcionem livremente, de maneira boa, de maneira tranquila, de maneira otimizada. Oh, que coisa. As relações sociais precisam de perdão. Se não tiver perdão, a gente atrita o tempo todo. Atrita o tempo todo. Pegou? Pegou aí? Muita coisa já foi falada sobre o que perdão é e o que o perdão não é. Eu gostei muito, pastor, e eu fiz questão de trazer aqui. Antes de falar um pouco sobre isso, estou vendo que tem bastante gente já conectada conosco. Mais uma vez a Cleuzinha mandando mensagem para todo mundo sair. Cleuzinha, top. Um abraço para a Dona Estel. Dona Estel, está com eco aí? Eu queria ver para os irmãos, se tiver tendo eco na transmissão, nos fale, por favor. Quem mais? Minha tia Marlene está aqui conosco. Um beijo para a senhora, viu, tia? Que Deus abençoe. Cleusa Regina Silvério, de Santa Rita do Sapucaí, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Coisa boa estarmos aqui comentando e conversando sobre esse tema. Pastor, estava vendo algo sobre esse livro aqui. Nós já estudamos esse livro na Escola Bíblica Dominical. Quem você pensa que é? O autor é o Mark Driscoll. Ele, na realidade, escreveu esse livro com o intuito de estudar o livro de Efésios. E ele divide o livro em coisas que somos diante de Deus. Achei isso muito legal, porque ele não gasta muito tempo falando, assim como o próprio apóstolo Paulo, o que deveríamos ser, aquilo que o cristão deveria ser. Na realidade, assim como o apóstolo Paulo faz com os Efésios, ele passa a maior parte do tempo, no seu livro, falando a respeito do que já somos em Cristo. O livro de Efésios fala sobre identidade, quem somos no Senhor Jesus. E aí, o autor, nesse caso o Mark Driscoll, ele fala sobre o que sou em Cristo. Eu sou santo, sou abençoado, sou apreciado, sou salvo, reconciliado, afligido, ouvido, falamos sobre isso em relação às orações, capacitado, eu sou novo em Cristo, eu sou adotado, sou amado, recompensado, vitorioso. E tem um capítulo que ele fala sobre isso, eu sou perdoado. E ele cita pelo menos 7 coisas que o perdão é e 7 coisas que o perdão não é.
Esse é o pastor Mark Driscoll, esse é o livro. Inclusive, nós usamos esse livro como base nos estudos de uma série, numa escola dominical, que falamos sobre o livro de Efésios. Perdoar é o que, segundo o pastor Mark Driscoll? Perdoar é o cancelamento de uma dívida. Isso é seríssimo, pastor. Cancelamento de uma dívida. Quando alguém peca contra você, um erro é cometido, uma dívida é acumulada. Segundo o pastor Mark Driscoll, perdoar é o cancelamento dessa dívida. Ao perdoar, você abdica do seu direito de fazer com que a outra pessoa pague. Seríssimo isso, hein? O senhor concorda? Sim, perdoar, se eu perdoar você e ficar jogando na tua cara toda hora, isso não é perdão. A gente sabe quem faz isso, obviamente. Perdoar, para ele, é a remoção do controle que o ofensor exerce contra você. Enquanto aquele que o ofendeu não for perdoado, querendo ou não, ele vai continuar a pairar sobre a sua vida, pairar sobre sua mente, vai manter a sua presença, de certa forma, emocional sobre você. Com perdão, você não só o liberta da dívida, como também você se liberta emocionalmente da pessoa. Olha que coisa fera. Michael Smith, no seu livro Esgotamento Espiritual, ele fala isso. Olha só. Ele fala, se você não perdoa, você come com o não perdoado, você dorme com ele, você anda com ele está nas suas costas o tempo todo. O livro que o senhor mencionou. Até doenças psicossomáticas são geradas por causa daquilo que a falta de perdão pode gerar em nós. Uma terceira coisa que ele diz sobre o perdão é a doação de uma dádiva ao seu ofensor e a si mesmo. Entre os benefícios físicos do perdão, se a gente começa a falar sobre isso, nesse caso, você pode, com toda certeza, pesquisar em qualquer lugar. Tem redução de ansiedade, redução de estresse, redução, inclusive, se você tiver hipertenso, redução da sua pressão sanguínea. Entre os benefícios mentais, extinção daquela obsessão por um determinado indivíduo, por uma determinada ação, e até mesmo você fica livre para seguir sua vida. Nesse caso, você vai dar alguma coisa àquele que te ofendeu. É estranho, porque é como se a gente estivesse premiando aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, mas é muito mais do que isso. O perdão permite que você passe de uma vida centrada na dor, para uma vida centrada em Deus e nos outros, se recuperando na saúde emocional, saúde física e até mesmo a sua perspectiva. Boa isso, alguém até já falou que quando eu perdoo, não é que eu deixo de julgar o cara que cometeu um crime contra mim, ele não fica julgado, eu só transfiro a responsabilidade de julgá-lo para uma pessoa que é muito mais justa que eu, que é Deus. É legal porque o pastor, a gente não combinou essa parte do esboço, viu? Ele já falou aqui algo que vamos falar daqui a pouco. Perdão é uma renúncia à vingança. Quando a gente perdoa a pessoa, assim como o apóstolo Paulo disse, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, Romanos 12, 19. Quando a gente busca vingança, a gente fica alinhado à pessoa que ofendeu. A gente se equipara. Quando a gente perdoa, a gente se eleva, a gente fica num patamar acima daqueles que ofenderam. E a graça faz com que a gente entregue nas mãos de Deus a vingança ou o perdão. Olha que coisa incrível. O perdão que a gente dá faz com que a gente entenda que a vingança pertence a Deus. E se Deus quiser perdoar a pessoa, Ele vai perdoar. Vai gerar arrependimento no coração da pessoa, vai gerar confissão na boca da pessoa, mas a partir do momento que você entende que deve perdoar, você renuncia à vingança. Pastor, quantas obras literárias, quantas obras cinematográficas tem que falam a respeito de vingança? Não é verdade? É porque está na nossa natureza humana essa coisa da vingança, né? Inclusive, a vingança parece que projeta o nosso ego. Projeta o nosso ego, olha que coisa. E aí, a palavra própria para anular o nosso ego se chama mansidão. O que é mansidão? Mansidão é abrir mão de direito. Transferir para Deus o direito que eu tenho. Não é fácil ser manso. É tão rico o tema que a gente já mencionou alguns outros temas nesse leque. Tem um provérbio chinês que fala, quem busca vingança deve antes cavar 2 tumbas. Uma para quem você busca de alguma maneira prejudicar e outra para você. O perdão
é também deixar a justiça final nas mãos de Deus. É aquilo que o senhor falou. Às vezes o perdão é difícil porque vai violar o nosso senso de justiça. Olha, a pessoa ofendeu, ela tem que pagar. A pessoa está devendo, ela tem que pagar. A pessoa machucou, ela não pode ficar impune em relação a isso. Ela cometeu um crime, ela não pode deixar, de alguma maneira, de ser responsabilizada por aquilo que ela fez. O perdão vai contra esse senso de justiça, porque a Bíblia promete que Deus vai lidar de uma forma justa com todos aqueles que pecaram. De uma forma justa, absolutamente para todos. Quem se arrepender do pecado e crer em Jesus Cristo, nesse caso, a justiça na cruz já foi feita. Louvado seja Deus. Nosso Salvador sofreu, morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Agora, quem não se arrepender de seus pecados e não crer em Jesus, vai receber a justa punição de Deus por tormentos infernais eternos, por mais que você acredite nisso ou não. Isso é o que a palavra de Deus nos preceitua. Perdoar, deixar a justiça final nas mãos de Deus. Isso não é fácil. Por favor, não entenda que a gente está dizendo que essas coisas são fáceis. Estamos dizendo em algum momento isso, pastor? Não. O pastor já mencionou no início. Por vezes o discurso é muito mais fácil que a prática. Mas estamos aqui abrindo o coração diante dos irmãos e acreditamos que todos os que estão a nos acompanhar nesse momento percebem a dificuldade que é tocar nesse tema. Não é uma coisa fácil. Outra coisa que ele diz é que o perdão costuma ser um processo contínuo. Mateus 18, versículos 21 e 22, Jesus passa essa ideia. Não é só perdoar 3 vezes, não é perdoar apenas 7 vezes. O que Jesus fala com 70 vezes 7 é de algo contínuo, sem fim. Não é para colocar 490 como a meta final da sua vida de perdão. Não. O que Jesus está querendo dizer é que não deve ter um ponto final, deve ser um processo contínuo. De certa maneira, dizendo para a gente, o perdão deve ser ilimitado. Olha que coisa incrível, pastor. Uma última coisa que ele diz sobre o perdão o perdão é querer o bem a quem te ofendeu. Essa eu acho que é a que mais choca. Querer o bem a quem nos ofendeu. Isso é contra aquilo que a gente entende como justiça, mais uma vez. Não é, pastor? Sim. O senhor entende que perdão é querer o bem a quem nos ofendeu? Eu nunca tinha escutado essa música que estava tocando aqui no começo. E ele toca nisso. É verdade. Às vezes o nosso senso de justiça não tem nada a ver com o senso de justiça de Deus. A gente estava ouvindo aquela música do Paulo César Baruch, a gente ia colocar até o vídeo dela aqui, e infelizmente não deu certo, um cabo, não deu. Depois eu vou mandar essa música nos grupos de WhatsApp da Terceira Igreja. Você escuta, vai poder ser edificado. Mas tem o início de uma das estrofes, diz assim, com perdão eu abro mão do meu senso de justiça. Não posso ficar da mesma maneira, né? Se o Senhor me ensina a perdoar. A parte preciosa nisso é que, ao perdoar quem nos ofendeu, a gente deixa de desejar que a pessoa sofra e passa a desejar que a pessoa se arrependa e sejam transformados pela graça divina. A gente está falando aqui de quem realmente ama Deus, de quem é cristão. Mas a partir do momento que a gente decide perdoar, a gente está querendo o bem da pessoa. A gente quer que Deus transforme essa pessoa. A gente não quer que a pessoa fique da mesma forma. Fala sério, você consegue sentir isso por quem te ofendeu? O pastor riu aqui, por quê, pastor? É pesado. Eu estava lembrando de uma história que eu li num outro livro, agora eu não lembro o livro. Mas, acontece, às vezes acontece. Um garoto, o sujeito assassinou o pai dele, ele tinha 8 anos. E ele foi lá na cadeia, levou uma Bíblia e entregou para o assassino, e diz assim, estou trazendo isso aqui, estou dizendo para você que eu te perdoo, porque eu não quero que você vá para o inferno, eu quero que você conheça o amor de Deus e seja liberto. Ufa, o menino entendeu que muita gente grande às vezes não entende. Pense, a Júnia Tavares está dizendo aqui, perdão é lembrar sem sentir mágoa. Olha que coisa profunda. Bom. Profunda mesmo. E louvado seja Deus, irmãos, porque poderíamos falar sobre mais algumas outras coisas do que o perdão é. O Mark Driscoll, ele fala também sobre o que o perdão não é. Eu acho importante mencionar porque tem muita coisa que a gente acha que o perdão deve ser e ele não é. Perdão não é a negação de que ocorreu algum pecado, nem a diminuição do seu mal. Ao perdoar alguém, a gente não está dizendo assim, não aconteceu nada não, não foi nada, aqui ó, nada demais. Não é isso.
Perdoar, a gente diz, o pecado existiu, a ofensa existiu, doeu, machucou, feriu, foi ruim, foi tão sério, a ponto de Jesus ter morrido por isso. Não é uma negação do que aconteceu. Está dando para entender? Não é negação de algum pecado, nem diminuição do seu mal. Outra coisa que o perdão não é, nesse caso, o perdão não implica uma permissão para se pecar. Perdoar não é possibilitar ao ofensor que ele permaneça preso naquela condição, no seu ciclo de pecado. O cara é violento, o cara todo dia é violento, todo dia ele agride, você perdoa, mas não significa que você está dando uma permissão para que ele continue assim. Você pode perdoar alguém que, talvez além de violento, é alguém que pode trazer risco à sua própria vida, você pode perdoar, só não significa que você está dando uma permissão para que a pessoa continue a pecar. Isso é pesado, isso abre muito espaço para que a gente fale sobre outras coisas aqui. É possível perdoar e ao mesmo tempo ser franco com a pessoa a respeito do comportamento dela. Está dando para entender? Perdão não implica numa permissão para pecar. Perdão não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Eu perdoo, desde que a pessoa venha pedir perdão aqui. Não é isso não. O que a palavra de Deus nos ensina é que, às vezes, os pecadores reconhecem o seu erro. Às vezes, elas pedem perdão. Às vezes, não. Essa é a parte pesada, porque, às vezes, sequer a gente sabe quem é o ofensor e onde a gente pode localizar. Talvez nunca tenha acontecido contigo, mas, na minha casa, esses tempos aí, apareceu um vidro quebrado. O vidro da porta do quarto, que fica lá para o lado da rua, estava quebrado. Não sei quem foi. Minha vontade era saber, ir atrás do miserável que quebrou o vidro, mas não sei. E agora, se eu ficar com isso no coração, alguém quebrou o vidro da minha casa, ou alguém bateu no seu carro, alguém deu uma relada no seu carro, riscou o seu carro, já aconteceu contigo? De alguém passar com a chave lá, fazendo assim, bem na lataria do seu carro, de alguém roubar sua bicicleta, você não saber quem foi? A ideia é que, de qualquer modo, a gente tem que ter no coração a disposição para perdoar, sem que haja uma admissão de culpa, sem que haja necessariamente o primeiro passo da pessoa em pedir perdão. E o cristianismo é o único, pastor, nesse sentido. Não existe nenhuma outra ideia religiosa que nos incentive a perdoar uma pessoa que sequer pediu perdão. É pesado isso, hein? É porque o cristianismo é parecer com o seu Cristo, né? E o que o seu Cristo fez? Não foi nada, não. Olha para a minha cruz e veja se foi alguma coisa, o que vocês causaram. A realidade, as outras religiões, elas ensinam que a gente não pode perdoar alguém que não pediu desculpas. E Deus nos ensina o contrário. Se a gente ficar esperando a pessoa vir, se humilhar, pedir perdão, talvez no nosso coração a gente nunca vai perdoar. Se a gente já perdoa, ainda que a pessoa não venha, isso já está nas mãos de Deus. Está dando para entender? Precioso isso aqui. Outra coisa que perdão não é o encobrimento do pecado cometido contra nós. É muito parecido com aquela ideia da primeira, né? Não é a negação de que aconteceu alguma coisa de errado. Por quê? Tanto se um crime for cometido, nós podemos simultaneamente perdoar e recorrer a uma ação jurídica. Se um crime for cometido, a gente pode perdoar, mas a gente não pode encobrir. A gente pode, inclusive, levar o caso à justiça. A gente pode perdoar o assassino, mas ele vai ter que se ver com a justiça. Romanos 13, do primeiro versículo ao versículo 7, fala a respeito da submissão às autoridades. A gente tem que entender isso aqui. Outra coisa, perdão, pastor, muitas vezes eu escuto falar isso, perdão é esquecer. Não, perdão não é esquecimento. Concorda com isso, pastor? Sim, a ideia aí, Deus, usando Deus de novo, né? Deus perdoa e esquece. Jeremias 31, 34 fala sobre isso. Deus né? não tem amnésia. O que ele faz? O que é entender isso? É que ele não joga na nossa cara toda hora. Exatamente. Então, se eu perdoei você, Júnior, cuidado, lembra aquele dia? Entendeu? Aí eu não estou jogando no teu rosto toda hora. O versículo que usam geralmente é esse, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não significa que Deus tem uma faculdade menor, uma faculdade mental menor em capacidade do que a nossa, porque a gente consegue se lembrar. Deus não fica com amnésia proposital, nem fica com mal de Alzheimer. Ele não vai se esquecer das coisas que aconteceram. Deus pode se lembrar. A grande questão é essa. Deus nunca vai ficar jogando na nossa cara aquilo que Ele já perdoou. Entenda o uso dessa expressão, jogar na cara, né? Talvez você possa ficar ofendido, porque eu falei cara, não falei face, não falei rosto. Por favor, não entenda nesse sentido aí. A ideia é que Deus não vai ficar nos lembrando daquilo que Ele já perdoou. Quem faz isso? Quem nos acusa? Não é Deus. É Satanás, é o inimigo da nossa alma. Nesse caso, Deus não está dizendo que Ele não tem lembrança. Isso seria impossível. Deus é onisciente, mas em vez disso Deus não está agarrado, pastor, naquela má vontade de olhar dando uma nova chance para a gente. E às vezes isso acontece conosco. Eu sempre me lembro disso, me lembro da ideia de uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, já falei isso aqui em uma das lives, fiquei pendurado uma vez no portão com a lança, fui apertar uma campainha, ajudando meu tio que estava arrumando a campainha de casa, e escorreguei, meu braço ficou pendurado. Tem uma cicatriz enorme aqui no meu braço. Agora, ela não sangra mais, ela não infeccionou, ela está aqui, está curada, há uma cicatriz. A cicatriz me mostra que algo aconteceu. Talvez lá no seu coração, na sua mente, você vai ter uma vaga lembrança de que algo aconteceu. E talvez os detalhes vão ser tão vívidos que eles podem servir de armadilha para você. O detalhe é, não sangra mais. É mais sensível. O espaço dessa pele que foi formada em cima do machucado é muito mais sensível. Eu posso fazer com a mesma intensidade um risco aqui sobre minha pele, eu posso fazer o mesmo, com a mesma força, com a mesma intensidade em cima de onde está cicatrizado. Vai doer mais, eu corro risco, inclusive, de provocar um corte. Agora, não sangra mais. Louvado seja Deus por isso. Deus não se esquece, nesse caso, o perdão, Deus não exige que nos esqueçamos, mas Ele nos mostra que é possível ser curado. Você crê nisso? Outra coisa que o perdão não é, só para a gente caminhar aqui para uma outra direção, perdão não implica em confiança. O que isso quer dizer? Uma vez que o perdão, nesse caso, né, ele toma um instante, a confiança ela se constrói com o tempo. Muitas vezes a ofensa destrói o que foi construído por uma vida. Necessariamente perdoar não implica em confiar novamente. Não é verdade, pastor? Sim, uma pessoa traída, ela pode perdoar, para não ficar carregando o traidor nas costas. Mas se ela foi profundamente arrebentada, talvez perdeu a confiança. Pode reconstruir-se a ideia de confiança? Claro que pode, a gente crê nisso, mas não vai ser de uma hora para outra. E vai ser necessário uma série de provas para que essa confiança possa ser retomada. Entende? Uma última coisa que o perdão não é reconciliação. Credo, pastor Júnior, o que o senhor está dizendo com isso? Bom, quero dizer, é preciso que um pecador, na realidade, é preciso de um pecador para que haja arrependimento. É preciso de uma vítima para que haja o perdão. Mas ambos são necessários para a reconciliação. Por que isso é importante ser mencionado? O Mark Driscoll, ele aborda um pouco mais. A menos que haja um arrependimento por parte do pecador e perdão por parte da vítima, não pode existir reconciliação. As duas partes têm que querer. A parte interessante nisso é que o perdão é o único, nesse caso, o início de uma possível reconciliação. Mas não significa reconciliação. Pode ser que você, ofendido, perdoou, mas a pessoa permanece do mesmo jeito, incorrigível, contumaz, e, infelizmente, não dá nenhum passo para a mudança. Não tem como existir reconciliação nesse sentido. Pode ser que você se arrependeu, foi você o ofensor, você se arrependeu, você pediu perdão, mas a pessoa está incorrigível, o seu coração está tão fechado para perdoar que ela não quer, não tem como existir, não tem como você forçar uma reconciliação. Entende o que a gente quer dizer? Tudo isso poderia ser multiplicado por umas 10 vezes mais, hein, pastor? Quantas coisas o perdão é, quantas coisas o perdão não é.
É ou não é verdade, pastor? O que o senhor tem a nos trazer sobre isso? Quando Jesus vai falar sobre perdão em Lucas, inclusive ele atrela essa coisa do arrependimento, você viu? É verdade. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, por 7 vezes dizer estou arrependido, perdoa-lhe. Perdoa. Mas tem sempre o lado do outro. Para ter reconciliação tem que ter o arrependimento. Tem que ter o lado do outro. Quando dois não quer, como é que é? Quando um não quer, dois não briga. É. Mas precisa dois terem vontade de se reconciliar para que exista comunhão, reconciliação novamente. A Ivanilda compartilhou aqui, ó, glória, pastor Júnior, penso assim, devemos sim perdoar quem nos ofendeu e mesmo assim orar para essa mesma pessoa se transformar para o bem e melhor do próximo. Isso mesmo. Minha mãe escreveu aqui, beijo mãe, Roseli de Barros Pedroso, aquele cântico, vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Quando deixamos aos pés da cruz, Ele nos lava, nos liberta. Louvado seja Deus por isso também. Ivanilda ainda compartilhou algo a mais aqui. E assim os outros irmãos têm compartilhado também. E para você, o que é o perdão? O que significa o perdão vindo da parte de Deus? Você tem aprendido muito com o perdão? Você se sente amado, beneficiado, perdoado por Deus? Como é que você encara tudo isso? Pastor, o que mais que a gente pode falar sobre perdão? O senhor estava falando sobre o engenheiro mecânico, né? Dele saber muito bem o que é o funcionamento de uma máquina, não é? O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sem a graxa, as engrenagens atritam. Sem a graxa, sem o perdão, as engrenagens sociais atritam. Olha só. Perdão é uma espécie de jogar água fresca no atrito. Você é o que gosta de jogar água fresca no atrito? Gasolina. Ou você gosta de jogar alguma coisa que possa produzir uma combustão, produzir um aquecimento, produzir até uma explosão nessas engrenagens? É importante a gente parar para pensar nisso, não é, pastor? Sim. Existe muita coisa relacionada ao culto, ao nosso ego, desde o jardim, e esse culto ao ego não gosta de ser prejudicado nos seus direitos, nem nos seus méritos, né? E aí, a coisa começa a complicar, né? Tem que ter humildade. Essa é a parte, eu acho que, importante, porque sem essa humildade, sem esse reconhecimento de que a gente precisa de Deus, não tem como existir o perdão na nossa vida. Sim. Tem um cântico que fala sobre isso. O nome desse cântico é Confissão, do Kleber Lucas. A gente cantava bastante lá em Janaúba, quando eu era pastor lá. Aqui na Terceira já cantamos algumas vezes. Esse é uma oração a Deus, né? E na realidade é uma lembrança ao nosso coração também. O cântico diz: perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido, quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e o mais importante é o amor. Reflita no que essa canção está dizendo e, na realidade, faça um contraste com o que seu coração tem a apresentar diante de Deus. Condiz com sua vida? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Por isso podemos dizer: perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar.
como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. É o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero apenas perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes de partir o pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. Por ti, Jesus, eu preciso ser amado. Amém. Você poderia orar, pastor? Em nome de Jesus. Deus, quando nos deparamos com uma missão tão importante como essa, liberar os relacionamentos horizontais, assim como o Senhor derrama perdão sobre o nosso coração, que a gente possa olhar para os lados e oferecer isso gratuitamente às pessoas. Sabemos, cremos que isso não é fácil. Por isso dependemos da ajuda do Teu Espírito Santo para fazer isso. Entendemos que o perdão não é uma tarefa fácil, mas entendemos também que caminhar nessa vida com o coração fechado, cheio de ressentimento, se torna uma tarefa muito mais difícil. Portanto, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a amar, ajuda-nos a dividir o pão e, sobretudo, oferecer graça para aqueles que nos cercam, porque sabemos que quando assim o fazemos, os primeiros a serem beneficiados somos nós. É verdade. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Onésimo, o senhor tem algumas coisas a pontuar a respeito do perdão. Estava pensando, Felipe, obrigado, desculpa me perdoe, perdoe ter derrubado o controle aqui. Queria mandar um abraço especial aos ex-alunos aí lá do curso G9, para quem eu tive o privilégio de dar aula, um abraço. O Vinícius entrou em contato comigo, que Deus abençoe a vida de todos aqueles que pudemos ter um tempo especial juntos. Obrigado pelo carinho, pelo respeito de sempre. Eu fui muito abençoado pela vida de todos vocês, viu, queridos? Vocês são muito, muito amados por Deus e por mim também. E estamos aqui com alguns outros recados. Josmar, temos orado pela sua vida, viu, meu querido? Que Deus te abençoe, principalmente na recuperação de sua saúde. Minha mãe escreveu: quando perdoamos, nos libertamos de um peso, nos sentimos leves, livres. Verdade. Júnia Tavares, mais uma vez compartilhando aqui, ela cita o texto de Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Está aqui. Vamos fazer a leitura desse texto. Romanos 12, 20 diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A música não fala sobre isso, mas a mensagem dela é essa: bênção.
IPB de Lambari ligada aqui. Até rimou, pastor. Que maravilha. Um abraço aqui para Elaine Rocha. Deus abençoe sua vida, minha querida. Em nome de Jesus, toda a sua família também. Pastor Onésimo. Diga. Estava pensando aqui sobre perdoar. O senhor já falou isso. Perdoar não é para qualquer um. Não. Não. Gostei dessa imagem aqui. Uma imagem estilizada, incentivada, inspirada na passagem do Evangelho de João, no seu 8º capítulo. Jesus, com aquela mulher adúltera sendo jogada à sua frente, as pessoas prontas ali para condená-la. Ela era digna de condenação. Ela era merecedora de uma condenação. Fato é esse. Sim ou não? Sim. Mas queriam pegar Jesus numa contradição. Eles queriam, na realidade, testar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz com que aqueles que estavam esperando uma condenação começassem a refletir a respeito de suas próprias vidas. Ele se agacha, ele começa a escrever no chão. Alguns comentaristas sugerem que Jesus estava escrevendo pecados, o nome de alguns pecados no chão. Outros sugerem que Jesus estava escrevendo o nome desses homens e os pecados na frente. Eu não vou ousar falar tanta coisa, não estava lá e não há uma inspiração do Senhor para que os autores bíblicos tivessem escrito algo a respeito. Mas o fato é que perdoar não é para qualquer um. É preciso de um exemplo maior, é preciso de um exemplo perfeito para que entendamos o que é o perdão. E o Senhor Jesus nos ensina isso, não é, pastor? Sim, eu fiquei imaginando essa mulher aí, ó. Ela representa todos nós. É verdade. Ela foi perdoada por Jesus. Agora imagina se ela sai dali, pega uma daquelas pedras que foram jogadas e corre atrás dos caras lá e joga pedra neles. Começa a jogar. Compreendeu? Então o que é? Por que eu digo para perdoar, precisa experimentar o perdão de Deus? Porque e gera até gratidão no meu coração, porque Deus, quando eu penso, Deus me perdoou, por que eu vou ser alguém que vai reter esse perdão para com outro semelhante a mim? É até uma maneira de ser grato. Obrigado, Deus, porque o Senhor me perdoou, vou dividir essa bênção com alguém. Olha que coisa. É possível a gente conhecer o perdão, falar sobre o perdão, mas o senhor tem uma citação aí do C.S. Lewis que fala sobre isso, né? Perdão, como é que é a história do C.S. Lewis? C.S. Lewis diz, é fácil falar sobre perdão até que você tenha que perdoar alguém, né? É facinho falar sobre perdão até que você tenha que perdoar alguém. Interessantíssimo. Aquela obra, As Crônicas de Nárnia, ele fala muito sobre isso, a questão do perdão, a questão da redenção, a questão da substituição. Muito bom. Pastor, perdoar não é para qualquer um. Perdoar é para quem já experimentou o perdão de Deus. Sim. Não é isso? O que o senhor pode falar sobre essa história, sobre essa questão? O João fala uma coisa muito interessante, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, para eu perdoar, eu tenho que ter um coração cheio de amor. E como é que é essa coisa de coração cheio de amor? É um sentimento? Não. O amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. Olha Jesus Cristo que mora dentro de nós. Se Ele morar dentro de nós, então, através dEle, eu vou perdoar. Através dEle. Seja Deus. Uma outra coisa que o perdão, nesse caso, perdoar, é para quem já experimentou perdão, mas também perdoar é para quem está vivendo uma vida em santificação. Não é isso, pastor? Justamente para não dar aquela ideia de automático, né? Eu estou salvo. Então, automaticamente, eu vou olhar para as pessoas, meus olhinhos vão brilhar e eu vou falar assim, como eu amo essas pessoas. Não é essa carne aqui, não vai fazer isso. Eu sou um ursinho carinhoso. Não tem. O senhor lembra aqueles ursinhos? Eles tomavam uma poção e ficavam cheios de amorzinho. Não existe ninguém assim. Não existe ninguém assim, a gente não é da nossa natureza fazer isso. A gente não vai acordar hoje, assim, hoje eu vou perdoar, hoje eu vou perdoar todo mundo, hoje meu coração está explodindo de amor, hoje eu estou aqui exalando o perfume do céu. É para você fazer isso, mas não é uma coisa involuntária, precisa ser uma coisa racional, volitiva. Está dando para entender? Estamos juntos aí? Pelo que eu estou vendo aqui, os irmãos têm compartilhado bastante coisa, pastor. O Júnior Tavares, seu aniversário hoje, que Deus te abençoe, te encha de graça, um problema do distanciamento social, que a gente não pode comer um bolo num dia desse, misericórdia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, minha irmã. Amém. Aqui, Karina falou mensagem valiosa, eu espero que seja, para começar em nossos corações, em nome de Jesus. Colossenses, 3º capítulo, versículos 13 e 14, o Diego, ele menciona, faz aqui citação, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tá aí. É o texto, é o próximo texto aqui. Ô, Diego, você está olhando o nosso esboço aqui, Diego? Seu gente boa. É sinal. Você está perdoado, porque A gente, eu não sei, né? É para quem está vivendo uma vida de santificação. É sinal, que coisa abençoada. Perdoar não é para qualquer um. Perdoar é para quem já experimentou o perdão de Deus, é para quem está vivendo uma vida de santificação, é para quem tem fé, né, pastor? sim. Por quê? A gente percebe algumas coisas relacionadas a isso na própria palavra de Deus. Senhor, eu peço perdão até se eu pulei aqui, sobre a questão da vida em santificação, a gente poderia mencionar um caso do Antigo Testamento, né? Ou como alguns preferem dizer, do Primeiro Testamento, não é verdade? Sim. Peço até perdão ter ido para frente antes disso, se o senhor quiser mencionar. Eu gosto muito desse texto aí, você já até citou ele aqui recentemente, que é aquela história do Davi querendo abençoar a família de Saul. Segundo livro de Segundo livro de Samuel, capítulo 9, especialmente nos versículos 1 até o versículo 13, né? Sim. O senhor gostaria de fazer uma Podemos, parte da leitura? podemos fazer um apanhado disso aí sem ler, se você quiser. Sim. A história é a seguinte: Davi chama o Ziba, que era um funcionário antigo do Saul, e diz assim: Ziba, vem cá, tem alguém da família de Saul para quem eu exerça bondade para com ele? Aí o Ziba diz: tem um Mefibosete, o filho de Jonatas. Aí o que o Davi fez? Chame-o aqui. Quando ele veio, já veio tremendo. Imagina comparecer diante do rei, você que é descendente de um desafeto seu. Chega lá o Mefibosete na presença do rei e diz assim: a partir de agora, o Ziba vai cuidar da fazenda e você vai comer todos os dias pão na minha mesa. O texto diz assim, lá no versículo 7, não temas. Davi já começa dizendo isso, né? Calma o coração dele. Ele fala, eis aqui teu servo. Davi começa falando assim, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que coisa. Aí ele se inclina diante de Davi. Quem é teu servo para teres olhado? Foi um cão morto, tal como eu. Mais uma vez se humilha, reconhece sua condição. Perdão, pastor, só achei por bem citar isso. Não, esse é o texto. Precioso. Ele é tão lindo que dá vontade de ficar só nele, né? É verdade. Aparece 3 vezes. Poderíamos fazer isso com um outro dia. Aparece 3 vezes a palavra bondade aí. E no original, a palavra bondade é hesed. Hesed. É a mesma palavra para graça, misericórdia e amor. Olha que coisa linda. Uma palavra equivalente às palavras que são usadas para graça, para bondade. Não, é a palavra bondade aqui. Para graça, misericórdia, amor e bondade. Olha que coisa, gente. É bênção, não é não? E aí o que acontece? Esse texto é verídico, tá? Ele aconteceu. Você crê? Eu creio. Ele é verídico, Plenamente. mas ele também pode ser uma parábola da graça de Deus para conosco. Eu sou inimigo de Deus porque eu sou descendente de um camarada chamado Adão que fez tudo errado. É verdade. E eu também faço errado. E de repente Deus diz assim: se você crê no meu filho amado, você vai comer na minha mesa todos os dias da sua vida. Por toda a eternidade. Olha Pai que do coisa. céu, que graça, que graça. Então, aí meu coração se enche de um perdão maravilhoso desse, e aí eu olho para o lado e eu não tenho que perdoar. Eu estou sendo ingrato, eu estou sendo injusto, eu estou sendo incoerente se eu não perdoar. O perdão é baseado num crescimento espiritual que Deus me dá através do encontro que Ele tem comigo. Glória a Deus por isso. Perdão, nesse caso, é para quem está vivendo uma vida de santificação. Sim. Só vai poder ser encontrada bondade, graça, favor, misericórdia na vida de alguém se essa pessoa entendeu que um dia foi perdoada por Deus. Se a pessoa, nesse caso, viver agradecida e viver num processo de santificação.
Santificação não é uma ação que acontece de um dia para o outro, é um processo, até o final da nossa vida, é algo progressivo. Eu venço as lutas que eu tenho hoje, amanhã eu tenho mais forças para vencer aquelas que ainda vão ser vividas, porque é um processo. Nosso alvo aqui, como diria o reverendo Jeremias Pereira, nosso alvo não é a perfeição, nosso alvo é o progresso. Sim. E santificação é progresso na vida com Deus. Estamos juntos ou não estamos? Perdoar para quem tem fé, pastor. Por quê? Porque é uma tarefa tão alta, tão grande, tão hercúlea, vamos dizer assim. Como? Hercúlea, né? Cadê você, Aurélio? Hercúleo, o que é isso? Isso aqui é categoria. Entendeu? A gente percebe que perdoar é para quem tem fé. Por quê, pastor? Porque a missão é tão grande que eu preciso de muita força. Por isso eu dependo de Deus. Tanto é que quando, no texto que nós citamos aqui, lá em Lucas 17, 3 a 5, quando Jesus diz que é para perdoar, o Pedro chega e pergunta, até 7, Jesus? Porque ele já estava achando que estava abafando, porque a lei dizia até 3, ele já estava colocando dobrado mais um pouco. Aí Jesus olha para ele e fala assim, não, até 70 vezes 7. Aí os discípulos olham um para o outro assim e falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Quer dizer, para perdoar desse tanto precisa ter muita fé. É legal esse pedido deles, né? Senhor, Aumenta a nossa fé. Se não tiver fé, não perdoa. É verdade. É porque a fé, o que é fé? Fé é dependência. Eu só vou conseguir perdoar porque dentro de mim, a partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em mim, não sou eu que produzo. A partir eu vou ter a munição necessária para perdoar, por causa da presença de Deus em mim. Ele me perdoou e passou a morar em mim. Amém. A gente tem aqui bastante gente participando, pastor. E alguma das participações aqui diz, já passou aqui. Cadê, gente? Estão traduzindo Hercúleo, não? Pedir perdão e perdoar é muito difícil, disse a Cleusa Regina Silvério. E, realmente, reconhecer isso é um passo, e um passo bem grande. Porque não é fácil perdoar, gente. Não é fácil. Dói. Tem que engolir. E na hora que passa aqui, é apertado, tem um gosto horrível, mas o alívio é grande. Sabe aquele remédio ruim, pastor? Remédio amargo é bom para curar. Né? É bom para curar, é ruim para beber. Perdão também é. Perdoar não é para qualquer um. Perdoar é para quem já experimentou o perdão de Deus, é para quem está vivendo uma vida de santificação, é para quem tem fé. Perdoar é para quem é guiado pelo Espírito Santo. A gente poderia falar muita coisa sobre isso, né, pastor? Sim. Alguma coisa que pode sintetizar isso aí é você olhar para os gomos do fruto do Espírito. Um dos gomos do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, um dos gomos é amor. O outro é bondade. Bondade é o quê? É olhar para o outro com graça. Amor é graça no Velho Testamento. Quer dizer, ou seja, se você está cheio da graça de Deus, que é trazida para o teu coração através da presença do Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito Santo vai obedecer a Deus, não por causa da lei, mas por causa de um movimento de dentro para fora, feito por próprio Deus. O que Deus já fez, o que gerava prazer na gente, hoje já não gera. Sim. Mas aquilo que também não era possível ser feito, Deus nos capacita a fazer. Sim. E, na realidade, nos faz querer fazer isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é querer fazer o certo, é se agradar daquilo que agrada o coração de Deus. É preciosíssimo. Tem uma história preciosa sobre isso aí, não tem, pastor? Eu gosto de usar, antes da história, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho. Não, diga, por eu favor. gosto de usar a figura, Jesus é o nosso modelo, mas se a gente ficar só no modelo, a gente não vai dar conta. Então, ele é o nosso modelo, é isso que Deus quer para mim. Fato. Mas ele é também o promotor, onde ele habita, ele promove, através do Espírito Santo, ele promove essa capacitação para perdoar. Amém. Se tiver alguma falha no processo, não é problema dele, é problema meu que não dependi tanto dele. Verdade. É impossível sem o Espírito Santo, né? Impossível.
Agora, a história que você falou corre, tem Eu falei não, senhor. o livro, o livro ou filme Refúgio Secreto. Refúgio Secreto. Já assistiu ou já leu? Geralmente, quem lê o livro fala que o filme sempre fica mais fraco. Tem outros que falam assim, eu não vou ler o livro que eu quero esperar o filme. O livro tem Cara, muito não mais lê, conteúdo. rapaz. É. Então, a Corre, ela abrigou, no fundo da relojaria do pai dela, judeus na Segunda Guerra Mundial. Escondeu, por isso que chama Refúgio Secreto. E Hitler, através dos seus soldados, descobriram. Foi todo mundo para o campo de concentração. Tanto o pai dela morreu na fila da entrada do campo. A irmã dela morreu lá no campo, uma vareta assim, só carne e osso, sendo chutada pelo soldado. E ela, o dia que ela ia ser jogada na câmara de gás, acabou a guerra, ela foi salva por um tris. Aí ela saiu para a Europa toda, contando a história e falando do perdão. Ela falando do perdão. E um dia ela pregando numa igreja, falando do perdão, de repente ela terminou a fala dela, levantou um soldado, lá do meio, veio até ela, e ela reconheceu que era o cara que tinha chutado a irmã dela, carne e osso, tentando jogar uma pá de terra no caminhão, e não caiu, e não conseguiu, porque não alimentava e ainda tinha que trabalhar. Aí, quando ela viu aquele homem vindo na direção, estendendo a mão, corri. Eu sou aquele cara, tal, assim, eu te peço perdão. Ela diz assim, eu fiquei uma estátua na frente daquele cara, eu fiquei gelada, eu não consegui estender a mão e conectar na mão daquele homem. Aí ela falou, e eu falei, Espírito Santo, eu estou aqui falando sobre perdão, o Senhor tem que me ajudar. E ela disse que sentiu um poder especial, agarrando a mão dela assim, e levantando a mão dela assim, e conectando com o cara. Glória. Foi o Espírito. Você acha que ela tinha? Então ela tinha muitos motivos para odiar aquele cara que matou o irmão dela na frente dela. Mas o Espírito Santo, não ela, teve força, deu força para perdoar. Nome do livro? Ou o nome do filme? O filme é Refúgio Secreto. Eu tenho um livro. Refúgio Secreto. Se você puder, quiser ser edificado por uma obra baseada em fatos reais, leia ou assista para a glória de Deus. Para a glória de Deus mesmo, só por Ele. Perdoar. Perdoar, então, não é para qualquer um. Perdoar também, pastor. Perdoar é mandamento, não é sentimento, né? Sim. Por quê? Como é que a gente pode entender isso aí? Não é sentimento, a gente já falou um pouco sobre isso, mas se desse para o senhor pelo menos aprofundar um pouco mais, a Bíblia traz ordem, né? Naturalmente, a gente tem essa coisa mais ocidental de fazer um link entre coração e sentimento. Então, se o meu coração tiver com vontade, eu vou perdoar. Se o meu coração, se eu sentir, eu vou amar. Os não amáveis, porque os amáveis é fácil. Amar a esposa é fácil. Ela todo dia faz aquela comidinha preciosa, dá beijo em você, né, tal. Quer dizer, amar... Vai ele começar a fazer declarações aqui para Cleuzinha. É fácil, é fácil. Eu vou fazer competição aqui, pastor. Agora, amar os não amáveis não é fácil, mas Jesus diz assim que é para amar até inimigo. Então, como é que a gente... Eu não estou sentindo nem um pouquinho de vontade de amar meus inimigos. Aí alguém disse, a gente não vive pelo sentimento, a gente vive pela fé. Outra coisa, a gente não vive para sentir, a gente vive para obedecer. A palavra de Deus ordena, amai-vos, perdoai-vos. Se você não está sentindo, passa a fazer sem sentir mesmo, que a coisa vai melhorar lá na frente. O sentimento vem depois. Os sentimentos enganam a gente, né, Sim, pastor? o coração da gente é enganoso. Mais corrupto do que todas as coisas. É o que a palavra nos ensina. Sim. Eu sempre uso duas passagens da Bíblia para mostrar como os sentimentos podem enganar. Jonas, ele vai a Tarsis. A ordem para que ele fosse a Nínive, mas ele toma um barco e vai para
Na realidade, ele vai para Jope e pega um barco em direção a Tarsis. Jonas está indo contrária à direção que Deus estava dando. E Jonas estava em paz, pastor, dormindo no interior do barco, em paz, desobedecendo a Deus. É possível sentir paz no coração, desobedecendo a Deus. Cuidado, para começar um namoro, não diga assim, eu estou em paz, acho que eu vou começar. Cuidado, porque via de regra, ninguém não vai sentir paz. Via de regra, tem horas que você não sente e ainda insiste no problema. Detalhe, os corações que nós temos podem nos enganar. E aqui, até o próprio Senhor Jesus, ele não foi enganado, mas o Senhor Jesus, no momento de maior angústia da sua vida, ele estava em completa obediência diante do Pai. Ele estava no Getsêmani e estava numa angústia tamanha, tão profunda, que ele suava gotas de sangue. Ele não estava ali simplesmente sentindo uma coisa boa, eu estou sentindo que eu vou cumprir a vontade de Deus, estou sentindo que eu vou salvar a humanidade. Ele estava sentindo a angústia, o terror da ira de Deus sendo derramada sobre a vida dele. E a partir dali não teve um momento fácil. Jesus não estava sentindo nada extremamente bom naquela hora. Por isso é importantíssimo a gente frisar. Não é para uma ordem, ela não deve ser só sentida, ela tem que ser obedecida, né, pastor? Sim. A gente, quando olha para isso, o senhor já mencionou, mas esse texto aqui é importantíssimo. Colossenses, 3º capítulo, versículo 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É mandamento. Mandamento. Uma outra coisa que a gente percebe, pastor, é que se perdoar não é para qualquer um, perdoar é mandamento, não é sentimento. Então, nesse caso, a gente chega à conclusão, perdoar é necessário. Sim, sim. Agora, nós deixamos uma coisinha muito importante para trás, que eu acho fantástico. Esse texto que você acabou de ler, ele tem aí 4 promotores do perdão. Vou até voltar aqui Olha lá, ó, ele diz assim, perdoe, como Cristo perdoou, perdoai vós também. Quer dizer, está insistindo na ideia do Sim. perdão. Sim. Mas antes ele dá 4 promotores. É verdade, revestivos, né? A humildade, o que é humildade? Vou perguntar para você e os ouvintes também. O que é mais fácil, pedir perdão ou dar perdão? Pastor, eu já fiz essa pergunta algumas vezes. E O que quebra mais a gente? Ir até o outro ou ficar na expectativa que o outro venha? tem 2 momentos que são complicados. Tem horas, e eu já ouvindo isso de outras pessoas, para algumas pessoas, pode ser o seu caso, é muito difícil engolir o orgulho e reconhecer que errou, e ir ao encontro da outra pessoa e falar assim, me perdoe. Mas tem outros também que, por causa do orgulho, acham extremamente difícil dizer, eu te perdoo. É impressionante. E nesse caso, eu não vou querer medir aqui, fazer um cabo de guerra do que é mais fácil, mais difícil. Eu sei, eu entendo que o senhor estava querendo colocar aqui essa questão, mas pelo que a gente escuta, o senhor, quantos anos de aconselhamento o senhor já tem? Muitas vezes já ouviu. Eu, particularmente, acho muito mais difícil reconhecer o erro e pedir perdão. Mas eu imagino como deve ser o drama de algumas pessoas dizer assim, eu te perdoo. Em vez de reconhecer o erro, dizer, eu peço perdão. Os 2 momentos não são fáceis. Dos 2 momentos, a gente precisa de Deus. Mas também, para os 2 momentos, a gente não tem que viver baseado no sentimento. Tem que ser pelo mandamento. Entende? Em ambos os situações, você vai precisar de muita humildade. O que é humildade? Eu aprendi com Ivênio dos Santos, que escreveu esse livro aqui, ó, Alma Nua. Muito bom esse livro. Trabalha as bem-aventuranças, e humildade é pensar pouco nos meus méritos. Eu não vou perdoar, sabe por quê? Então, pastor, eu estava perguntando do Instagram aqui, pensar pouco em meus méritos, sim. Humildade. Pensar pouco em meus méritos. Eu vou dizer mais ou menos assim, por que eu vou perdoar?
Eu não mereço ser traído, eu não mereço ser magoado como eu fui, por que eu vou perdoar? Tenso, hein? Tá vendo como é difícil, bonito? Se eu tiver humildade, que humildade não é uma coisa que se compra na prateleira do supermercado, humildade é um processo de caminhar com Jesus e recebendo do caráter dele. Ele é humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então ele vai imprimindo o caráter dele em nós a partir do momento que caminhamos com ele. Entendeu? Outra coisa, bondade. Bondade é olhar para o outro com o coração cheio de graça. Você acha que alguém que matou o meu pai merece a minha bondade? Um olhar merece cheio de graça? Um tiro na cabeça, não é mesmo? Na nossa justiça. Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar para ele com graça, do mesmo jeito que Deus olhou para mim com graça, porque eu também mereci ir para o inferno e ele me perdoou. Merecia muito mais do que um tiro, né, pastor? A gente merecia muito mais do que um tiro. Sim. Mansidão. O que é mansidão? É pensar pouco nos meus direitos. Olha só. Humildade, pensar pouco em meus méritos. Bondade, olhar com o coração cheio de graça. Mansidão, pensar pouco em meus direitos. Que coisa, hein? Eu tenho direito de vingar. Às vezes a gente fala isso em cima da nossa justiça, não da justiça de Deus. Sim. Eu tenho direito de vingar. Agora, a vingança, geralmente vai fazer mal para os dois lados. Faz. Quanto mais eu ressentido ficar, mais doente eu fico. Diria um poeta contemporâneo que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É isso aí, ó. Viu? Tem sabedoria, tem programas infantis, Felipe. Felipe está morrendo de rir aqui, olha. Que citação é essa? Já foi melhor de citação? Pai, longanimidade. O Efraim está aqui, né? O Efraim, se ele ouvisse isso, coitado do reverendo Efraim, um beijo para o senhor. Esse outro pilar, longanimidade. Eu gostei do Charles Wembley, esse autor aqui, que ele define longanimidade como a resistência em todas as situações. Resistência em todas as situações. Fale mais sobre isso. Aí ele coloca uma ilustração que é fantástica. Assim, todos os anos antigamente, os lavradores da África do Sul sofriam com os gafanhotos vindo, e os gafanhotos agora estão vindo para os... Diz que estão vindo da Argentina para cá, né? Diz que é a segunda praga, pastor. Eu não sou primogênito. Os gafanhotos vinham em nuvens, de tal maneira que eles faziam sombra para o sol, de tanto gafanhoto, e eles destruíam a plantação, de tal maneira que ficava assolada a plantação. Mas depois que eles vinham, eles morriam. E em todo lugar que eles morriam, eles viravam adubo, e no próximo ano a plantação recompensava a plantação anterior. Ah, que coisa. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que se você tiver resistência para engolir seco, perdoar, não vingar, não guardar ressentimento, depois você pode colher coisas boas. Vamos fazer isso? É Deus que está falando para perdoar. Se Ele está falando para perdoar, porque Ele vai recompensar. Amém. Não é mesmo? A Júnia Tavares falou aqui, cada um dá aquilo que tem. Eu lembrei dessa história. Só podemos oferecer perdão se entendemos profundamente o perdão que recebemos. Se temos o perdão de Deus, devemos também perdoar. Foi o que ela escreveu. Perdoar é mandamento, não sentimento. Outra coisa que o perdão como falamos, ele é necessário, né, pastor? Sim. Porque a gente poderia dividir algumas etapas nisso aqui, né? Sem o perdão, a gente vai ter um monte de coisas, mas esse perdão é necessário. Como é que a gente pode pensar nisso aí? Necessário também para o perdoador. Quando eu perdoo, eu abro o caminho para relacionamento, mas quando eu perdoo, eu curo a minha alma também. É cura, né? É cura. É cura. É o Hernandes que fala que o perdão é a asepsia da alma. O perdão é a asepsia da alma. Ou seja, se você não perdoar, sua alma vai adoecer, não adianta. Né? Às vezes o outro não está nem aí, está lá vivendo a vida dele, mas você está aqui carregando o camarada. Ela não tira as coisas. A asepsia dá. Sim. Porque a asepsia dá segurança, a asepsia dá
pelo menos a tranquilidade da gente poder dormir bem, comer bem, da gente poder se locomover no lugar onde a gente está. Asepsia, limpeza. É bom ser limpo, viu, gente? É bom, é muito bom a gente viver numa época onde a limpeza é incentivada. Louvado seja Deus. Você que não está tomando banho aí, misericórdia, viu, rapaz? Você toma jeito. Tem esses dias, a esposa reclamou para mim, pastor, o marido não está querendo tomar banho. Eu falei, o que é isso? O que eu posso fazer? Eu vou jogar Joga no rio. Né? Jogar num tanque com sabão, com detergente. Agora, o contrário é verdade também. Teve um marido que falou que a mulher dele não estava tomando banho. Eu falei, misericórdia, gente, coronavírus banho. Aí, vá tomar banho, todo respeito. Misericórdia, pastor, isso é feio, feio demais. A falta de perdão, pastor, falta de perdão pode levar a uma série de coisas. Primeira delas, pode nos levar ao isolamento, não é? Poderia falar um pouco sobre isso? Muitos relacionamentos ficam frios, secos e até morrem por conta de falta de perdão. Isola a pessoa. Vai criando, alguém já até explicou, se você não perdoa, você coloca um tijolo no meio da relação. Olha isso. Aí você não perdoa de novo, você coloca outro tijolo, daqui a pouco você constrói uma parede no relacionamento. O outro está do lado de lá e o outro não tem mais relacionamento. Isso vale para dentro de casa e vale para outros relacionamentos. Eu não quero perdoar, não, mas eu mantenho comunhão com Deus. Dá para manter comunhão com Deus assim? Deus diz assim, se você provar que o ama, mas não ama o próximo, a sua conversa é fiada. Né? Quem não ama o próximo a quem vê, o irmão a quem vê, e aí esse irmão pode ser o irmão de fé, pode ser o irmão de casa, pode ser o cônjuge. Né? Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão a quem vê, está mentindo. É falsa essa adoração. Mesmo porque, aí eu coloquei até um texto, né? Marcos 12, que diz assim, quando Deus fala de adoração, Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e depois amarás o teu próximo. Quer dizer, a adoração só fica completa se a cruz tem as duas hastes, ou seja, se ela liga em cima e se liga ao lado. Verdade. Se eu cortei o meu relacionamento horizontal e estou dizendo, estou bem com Deus, mas não estou entendendo, Deus trabalha também, aliás, o crescimento espiritual, nós já falamos isso aqui, enchei-vos, não é? Encha você, enchei-vos, quer dizer, o enchimento do Espírito Santo dá na coletividade. Daí é o tamanho da importância de nos preocuparmos com a volta dos cultos e orarmos em favor disso. Sim. Da volta da comunhão, a volta do relacionamento. Faz falta, irmãos. Não que a igreja não sobreviva em relação a isso. Até mesmo nessa semana, o irmão, nosso presbítero Belmiro, nos lembrou, a nação de Israel ficou 70 anos sem um culto público e sobreviveu. Louvado seja Deus por isso. Contudo, a nossa situação é diferente. É diferente. A gente ainda pode ser edificado, mesmo distantes, a gente pode ser edificado pelas redes sociais, por um momento como esse aqui online. A gente pode, de alguma maneira, orar uns pelos outros, entrar em contato uns com os outros também. Cuidado, porque a falta de perdão leva a um isolamento pior do que esse causado pela quarentena. É um isolamento pior do que todos. As portas podem estar abertas, mas se seu coração estiver fechado, infelizmente, não tem chave que abra isso. Eu vou pedir para o pastor orar. Vá pedir para quantos você quiser. Vá na campanha dos 400 e não sei quantos pastores orando. Não vai adiantar nada, não tem oração que vá arrebentar com o seu pecado. Porque isso é um pecado. Se tem uma ordem para que você perdoe, se tem uma ordem para que você libere perdão, e você não faz isso é pecado. Estou errado, pastor? Falando mentira aqui, bobeira? Não, tem. Me corrija se for heresia aqui, por favor. Quando eu perdoo quem não arrepende, eu estou sendo curado, mas o outro continua sem cura. É que para poder ligar relacionamento é preciso que tenha arrependimento dos dois lados, tem um encontro. Amém. Então, está todo mundo orando pelo camarada lá, mas ele continua vivendo uma vida toda arrebentada. Ele precisa arrepender, sair dessa vida. E ele tem que orar também. A Luísa escreveu um negócio interessante aqui, pastor, e é verdade. O inimigo, astuto como é, quando percebe que a pessoa está propensa a perdoar, trabalha com mais forças para o perdão não acontecer. Sim.
Parece que vai só apresentando mais motivos para não perdoar, para não liberar esse perdão. Isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer até o final da nossa vida. E a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém. Com a graça do nosso Deus. Uma segunda coisa que, nessa necessidade de perdão, a gente percebe, é que a falta de perdão, além de levar ao isolamento, a falta de perdão adoece a alma. Nós já falamos um pouco mais sobre isso, um pouco antes, né? Mas quantas pessoas estão à nossa volta doentes, porque não experimentaram de fato o perdão? E aqui não tem como nós falarmos sobre isso simplesmente pensando no outro. A gente tem que falar sobre isso pensando em nós, pensando no nosso coração, em quem a gente precisa perdoar, em quem a gente resiste, em encontrar uma razão para perdoar, em quem a gente resiste a pensar o seguinte: ele deve ser alvo de amor, deve ser alvo de amor, deve ser alvo de amor. Talvez o amor dos outros, não o meu. Não é assim. E essa é a parte complicadíssima. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, pastor, porque senão nós vamos adoecer. As doenças psicossomáticas, essa palavra psicossomática, duas palavras, uma estrutura grega, psico da mente, do coração nesse caso, a parte interna, e soma, corpo. Aquilo que atrapalha a minha mente pode explodir no corpo. Aí é dor de cabeça, aí pode ser úlcera, pode ser queda de cabelo, pode ser caspa, pode ser afta, pode sua boca explodir em afta, aí, pode ter um problema intestinal. Tem gente que começa a evacuar sangue, pastor. Tem gente que produz câncer, desenvolve câncer, não é produz no caso, né? A falta de perdão adoece a alma e pode ter efeitos no coração, até taquicardia, uma parada cardíaca, ou muitas outras coisas. A gente poderia falar sobre inúmeras outras. Diabetes, pressão alta, a lista é grande. Perdão, pastor, o senhor ia falar, eu te interrompi. Nem todas as doenças são causadas por falta de perdão, mas o perdão causa doenças. Fato. Né? Eu conheço a história de alguém que dormiu, olha só, eu não inventei essa história não, me contaram, eu estou passando para frente. Alguém que dormiu com ódio do outro, com o cabelo preto, amanheceu com o cabelo branco. Ou seja, uma noite foi suficiente para o cara adoecer ao ponto de mudar a fisionomia. Pastor, vão falar, eles vão começar a identificar as pessoas aí, ó. Começar a aparecer cabelo branco para falar assim, tem que perdoar. Tá, né? Não é em todo caso, Sim, é só nesse sim. que o pastor falou. Ou então O caiu o estresse cabelo, foi muito... né? Cai o cabelo da pessoa, misericórdia. De novo, nem todo cabelo branco é por causa disso, mas o estresse foi tão grande que o cabelo branqueou de uma noite para outra. Misericórdia. Falta do perdão leva ao isolamento, adoece a alma. A falta de perdão revela falta de fé. Sim. Por quê, pastor? Como que a gente pode abordar um pouco mais sobre isso aí? Porque a capacidade de perdoar não está em mim. O problema dos livros de autoajuda é dizer assim, dentro de você estão todas as possibilidades para você perdoar. Não é verdade. A menos que o Espírito Santo esteja aí dentro. Aí está. Tudo bem, mas a capacidade de perdoar vem por causa da regeneração provocada em mim pelo Espírito Santo. E a companhia dele, a assistência diária dele, não é só a questão dele entrar em mim e morar em mim, mas ele está trabalhando em mim todos os dias. Por isso eu preciso de fé, eu estou chamando de fé aqui, a dependência exclusiva do Espírito Santo para eu poder cumprir essa missão. Amém. Entendeu? Pastor. Se eu não tenho fé, eu não vou perdoar. Se eu não acredito que Ele me ajuda, eu não vou perdoar. A falta de perdão leva ao isolamento, adoece a alma, revela a falta de fé, castiga a si mesmo. Uhum. É pesado isso. Às vezes a pessoa acha que, eu estou sendo injusta se eu perdoar. Você está já se castigando. A melhor vingança é o perdão, né? Alguém já falou isso. A melhor vingança é o perdão. Olha que coisa, irmãos. Foi o Hernandes que falou que quem não perdoa, bebe veneno na esperança do outro morrer. Bebe um veneno na esperança do que outro morrer. Morra. Quer dizer, ele que vai morrer. Fato. E, pastor, isso é tão duro, é tão pesado, porque tem gente sofrendo, tem gente com dor, tem gente que fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. É evidente. Quando a gente começa a abordar o tema, é evidente o que está acontecendo.
Talvez há muito tempo você precisa perdoar alguém. Uma pessoa que talvez nem esteja mais contigo, uma pessoa que não está próxima de você, uma pessoa que nem se importa contigo, mas é preciso perdoar. Mais uma vez, a gente enfatiza, não é uma atitude voluntária, não é uma atitude que nasce de um coração propenso a perdoar, só nasce de um coração que já foi perdoado, só nasce de um coração que recebeu muito, na realidade recebeu muito mais do que pode oferecer, mas um coração profundamente perdoado, um coração que entende racionalmente que foi perdoado, ele intencionalmente se propõe a perdoar. Isso precisa ser assimilado por todos nós, porque senão não vivemos um cristianismo. Vivemos uma vida patética, que na realidade diz que é cristã, mas é bobeira, é palhaçada, não passa de uma falsidade, não passa de uma interpretação do que é ser um cristão, porque está falhando nos pontos principais. A falta de perdão vai te levar ao isolamento, vai adoecer sua alma, vai revelar falta de fé, vai te castigar, e pior, ainda vai dividir a igreja. Eu digo pior porque não está só atrapalhando você, está atrapalhando outros. Você entende como é pesado? Essa parte, pastor, talvez ficaria muito melhor identificado se todos nós tivéssemos a humildade de reconhecer que a gente precisa de uma intervenção de Deus. Porque as pessoas, infelizmente, estão dividindo igrejas. Sim. A maior parte das igrejas que surgiram no Brasil nesses últimos 20 anos foi por causa de divisão. Não foi multiplicação, não. Não, está crescendo o trabalho, vamos multiplicar. Não, foi divisão, foi briga, foi briguinha besta, foi orgulho que não foi tratado. E aí cria-se igreja para todos os lados sem critério nenhum. Infelizmente. Eu não estou dizendo isso aqui só falando de igrejas de outras denominações. Eu estou inserindo, inclusive, aqui a nossa própria denominação. Acontece na igreja presbiteriana. Muitas vezes problemas acontecem. E para que, infelizmente, o problema existe, né? E não vamos tratar, não, estou cansado, vamos multiplicar. Não, multiplicar, na verdade, é divisão. Isso aí é divisão. Tratar um assunto como esse é dividir a igreja. Cuidado, porque com a sua postura, muitas vezes, você vai falar aquilo que não está te agradando, vai falar aquilo que você ainda não perdoou, e você vai envenenar a alma do outro. Pensa bem, eu sempre menciono isso, pastor, porque se eu não consigo lidar bem com aquilo que me acontece, eu posso envenenar minha família inteira. E quantas casas pastorais já foram envenenadas por causa da falta de postura sábia do pastor? Sim. Digo envenenado porque você já ouviu falar que filho de pastor é problemático? É o filho ou é o pastor? Muitas vezes é o pastor. Não estou dizendo que é regra, tá? Mas estou dizendo que muitas vezes. Porque se eu chego em casa e eu peguei aqui, hipótese, viu? Hipótese. Isso aqui é só uma encenação. Eu briguei aqui com o pastor, eu discuti com ele, ele pegou e falou umas poucas e boas para mim, e falou, não é chocolate, não é biscoito, é bolacha. Eu falei, é bolacha, não é biscoito, qualquer coisa desse tipo. É o Flamengo, eu falei, é o Corinthians, e brigamos, e aí não deu certo. Eu fiquei bravo, cheguei em casa, resolvi falar tudo para minha esposa, e falei, o pastor Onésimo, aquele pastor Onésimo, e pronto, envenenei o coração da minha esposa. Se eu não tomei cuidado, geralmente, se eu faço isso, eu não vou tomar cuidado com nada. Minhas filhas podem ter escutado, e aí identificaram, pastor Onésimo, poxa, meu pai chegou aqui bravo, não, meu pai ficou triste, meu pai ficou isso por causa do pastor Onésimo. Estou falando pastor Onésimo aqui, e, mais uma vez, é só um exemplo, não aconteceu. E aí, envenenei minha esposa. No outro dia, pastor Onésimo vem, chega, reconhece que errou, eu reconheci que errei também, o Espírito Santo mexeu, transbordou aqui, eu fui necessariamente, cheguei, pastor, eu quero te pedir perdão, eu falei o que não devia. Ele, o Espírito Santo fala o coração dele também, ele quebrantado, fala, me pede perdão, a gente se abraça, a gente quase chora, a gente chora junto, e a gente se perdoa. Só que está lá o coração de uma outra pessoa envenenado, por causa de quem? Do infeliz aqui que estava doente. Entendeu? Você, quando está sem a possibilidade, sem a abertura no coração para perdoar, e resolve, eu quero abrir o coração, eu estou desabafando, você pode causar um problemão para você, para a igreja, para a sua família.
Se eu fizer isso uma vez, pastor Anésio, vamos supor que aconteça com o pastor David, aconteça com outro membro, acontece com o presbítero, eu chego em casa só assim, assim, assado, minhas filhas vão crescer ouvindo isso, poxa, a igreja, meu pai dá vida pela igreja, a igreja só mata o meu pai, eu não quero saber de igreja, e aí daqui a pouco estão minhas filhas tudo desviadas daqui a alguns anos. Situação hipotética, mais uma vez, só quero que você pense no que está acontecendo, que talvez é a história da sua vida. Você talvez hoje não saiba porque seus filhos estão longe de Deus, mas todas as vezes que você falou a respeito do povo de Deus, como é que você falou? Como é que você viveu? Você se isolou, você preferiu usar suas justificativas, para quem sabe, em vez de perdoar, em vez de pedir perdão, sua alma ficou doente, você adoeceu todo mundo à sua volta, você revelou falta de fé, você se castigou e castigou toda a sua família, e aí dividiu a igreja. E aí um desviado na sua casa não foi por causa de qualquer outro problema externo, foi por sua causa. Oh, por favor, entenda isso aqui de uma maneira direta. Ah, pastor, credo, você só está acusando. Estou falando isso aqui para todos nós. Isso aqui em primeiro lugar é para a gente, irmão. Sim. Perdão, pastor, te interrompi aqui nesse caso. Não, perdão. você está certo, é isso mesmo. Eu gostei de uma frase que eu coloquei aí. Falta de perdão divide a igreja. Não perdoar é conspirar contra a unidade do corpo de Cristo. Rapaz, isso é forte. Não perdoar é conspirar contra a unidade do corpo de Cristo. Lembra onde estará a bênção do Senhor? Salmo 133. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na unidade. Amém. E se não tiver perdão, porque perdão é o contrário de perfeição. Uhum. O que deve ser conjugado entre nós não é a perfeição. Se a gente ficar o tempo todo vigiando o outro para o outro ser perfeito, a gente vai esgotar. Mas se a gente estiver disposto o tempo todo a perdoar, por graça, a gente vai curar. Amém. Em nome Esse é o de Jesus. segredo. O fato é, pastor, que o pecado que entrou no mundo pelo homem, ele precisava ser punido de uma forma perfeita e definitiva. A ira de Deus, embora não seja uma doutrina popular em nossos dias, é real. A ira de Deus, no primeiro ou no Antigo Testamento, por mais de 20 vezes você vai ver essa expressão, mas na Bíblia, você vai ver mais de 600 vezes essa expressão, a ira de Deus, a ira de Deus. E se você olhar para aquilo que Deus preceitua na sua palavra, Efésios, no seu 5º capítulo, versículo 6, olha o que está escrito, Efésios, em seu 5º capítulo, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, alguns vão dizer, Deus não pode odiar porque Ele é amor, mas a Bíblia se refere à ira de Deus, a uma raiva, uma fúria de Deus, que fazem parte nesse caso do seu amor, mas também se referem à graça, se referem à misericórdia. Isso não significa que a ira de Deus é igual à nossa ira. A nossa ira pode nos levar ao pecado, a ira de Deus jamais. A ira de Deus foi derramada como um cálice sobre Jesus Cristo. O peso, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o seu próprio Filho, sobre o próprio Deus encarnado, para que a gente pudesse ter esperança, para que a gente pudesse entender que o perdão é possível, o perdão, ele é palpável, o perdão, ele é real. Se você errou, ainda há uma possibilidade de perdão para a sua vida. Se Deus, de alguma maneira, de alguma forma, permitiu que você tivesse acesso a uma palavra como essa, é porque Deus se importa tanto contigo, que era para você ouvir algo parecido com isso. Existe esperança para você, existe perdão. A palavra de Deus nos ensina que só não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo, mas também nos dá a entender que uma pessoa que é amada por Deus jamais vai blasfemar contra o Espírito Santo. Deus nos chama ao arrependimento, para que a pessoa possa desfrutar da alegria do perdão, ela tem que crer que o perdão é possível. Nosso desejo é que Jesus continue a te abençoar, mas nesse sentido, é desejo de Deus que ninguém pereça.
Segunda epístola de Pedro, lá no capítulo 3º, no 9º versículo. É desejo de Deus que ninguém pereça. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo, mas será eficiente apenas aqueles que reconhecerem que precisam do seu perdão. Por isso, se arrependa. Há tempo para isso. Se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus próprios desígnios, se arrependa dos seus males, se arrependa do seu egoísmo, se arrependa do seu orgulho, se arrependa da mentira que você anda vivendo, justificando tal mentira pela postura das pessoas ao seu redor. Se arrependa em nome de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer a seu respeito, se arrependa e venha dobrado, rendido diante dos pés do Senhor. Ele escuta um coração que está quebrantado, Ele escuta o seu coração nessa noite também. Eu tenho certeza, Deus não está permitindo que você escute essa reflexão até agora por acaso, é para falar ao seu coração. E eu louvo a Deus por isso. Deus, Ele dispõe seu perdão. Deus não fica com o coração magoadinho, coração amarguradinho, não. Deus decide perdoar. E se a vida pode vir através do perdão, é por causa da própria vida, que é o Senhor. Louvado seja Deus, Ele é a vida em nossas vidas. Bênção, pastor. Amém. Podemos resumir tudo que você falou assim, ó. Deus é tão amoroso que não quer jogar todos no inferno. Mas Ele é tão justo que Ele tem que punir o pecado. Então o que Ele faz? Ele pune Jesus, para que todo aquele que olhar para Jesus tenha o perdão. Amém. Olhe para Cristo, receba seu perdão e mude de vida. Ser perdoado implica numa mudança, numa decisão verdadeira de mudar diante de Deus. Vamos orar, queridos? Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, nós te louvamos porque Tua palavra nos ensina sobre o perdão. Tua palavra é recheada com perdão. Tua palavra, na realidade, ela é quase mergulhada nesse perdão, porque todas as suas páginas, ó Deus, todas as páginas da Bíblia apontam para o perdão do Senhor. É algo gostoso, é algo precioso, é algo que mexe com o nosso coração, saber que o Senhor nos ama a tal ponto de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que participou desse momento conosco. Queremos te louvar porque o Senhor escuta as nossas orações. O seu perdão nos dá a plena certeza de que o Senhor escuta as nossas orações. Nesse momento, de forma bem específica, queremos orar por aqueles que passam por necessidades, ó Deus, de todas as áreas. Aqui fazemos um pedido especial, compartilhado pela nossa irmã Eliane Rieira, para que o Senhor abençoe a vida do Enoque, para que o Senhor, ó Deus, o livre de todo o mal e abençoe essa cirurgia que vai acontecer no rim nos próximos dias, ó Deus. Peço para que o Senhor o abençoe, peço para que o Senhor abençoe toda a equipe médica, bem como, ó Deus, a vida e a saúde de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Guarde o nosso coração e nos ensine a confiar em Ti por causa do perdão que o Senhor nos proporciona. Bendito seja o Seu nome. Acima de tudo, ó Deus, pedimos para que o Senhor nos ajude a perdoar. Ajude, ó Deus, a cada um de nós a perdoar aqueles que nos ofenderam. Nos ajude a ter sabedoria, para não tratar o perdão como uma coisa simples, melhor dizendo, uma coisa simplória, uma coisa que fique jogada em segundo plano. Nos ajude a entender o perdão na sua riqueza, na sua amplitude, ó Deus. Nos ajude a reconhecer os nossos erros e a pedir perdão também. Assim oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Onésimo, se o senhor puder, impetre a bênção em nome de Jesus. E agora, amados meus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que as ternas e bondosas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia amanhã, até domingo com a graça do Senhor. Fiquem na paz, queridos.